Graça e paz a todos. Uns dias atrás, eu fiz um vídeo falando sobre o capítulo 4 do livro de Marcos, onde Jesus conta uma parábola e ele compara o reino dos céus com a semente. E a gente sabe que palavras são sementes. E aqui no livro de Lucas, no capítulo 8, ele conta uma parábola onde ele mostra vários tipos de pessoas e o que cada uma delas fazem após ouvir a palavra, após receber essa semente. Então vamos ler aqui Lucas capítulo 8, versículos do 4 até o 15. E, ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: Um semeador saiu a semear a sua semente, e, quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e, nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e, nascida, produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sob a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. As Escrituras, elas têm diversas camadas de interpretação. E eu percebo que, quando leem essa passagem, levam muito para o lado de pregar a palavra para outras pessoas, e aí elas vão decidir se aceitam o Messias ou não. E essa forma de pensar não está errada. Mas eu quero levar hoje para outro âmbito. O que eu quero dizer é, será que nós, mesmo sendo cristãos, confiamos de verdade na palavra? Será que permitimos que essa semente cresça em nossos corações, mesmo crendo no Messias? Será que realmente nós somos a boa terra, que ele diz aqui nessa parábola? É sobre isso que eu quero falar. Porque é muito fácil nós olharmos para as pessoas que estão no mundo e julgar. Mas e nós? Por que nós não olhamos para nós mesmos? Por que não observamos os nossos próprios erros, ao invés de observar os erros das outras pessoas? Então, vamos analisar essa passagem olhando para nós, tentando observar e entender os nossos erros. Versículo 11 em diante. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Aqui é o que eu sempre falo. Palavras são sementes. E a palavra de Deus, ela está em nossa boca. Nós podemos proferir a palavra de Deus em nossas vidas. É tanto que, se eu não me engano, no livro de Jeremias está escrito assim: Eis que ponho as minhas palavras na sua boca, porque Jesus Cristo nos deu o verbo. Nós podemos proferir o verbo, que é a palavra da verdadeira realidade, da realidade perfeita que Jesus Cristo está criando. Mas vamos continuar aqui. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. Lembra do vídeo que eu fiz aqui explicando que as palavras que você fala são plantadas em seu coração, que é a sua alma, e com o tempo aquela semente vai se transformar em uma árvore e vai dar o fruto. Então a sua alma, ela é quem cria a sua realidade, se baseando nas palavras e nos pensamentos que você falou e teve. Ou seja, a sua alma, ela é quem projeta a sua realidade.
Eu fiz um vídeo falando sobre isso, que a sua alma é como um projetor. E você já sabe que você tem que profetizar palavras do Espírito na sua vida. Então, por exemplo, quando você profetiza, eu tenho saúde, eu sou feliz, eu estou curado, será que essa palavra realmente entrou em seu coração? Ou será que o diabo tirou ela do seu coração? Será que você é igual esse exemplo aqui do versículo 12, que permite que o diabo venha e tire do seu coração a palavra? Aí você pergunta, mas como é que eu sei se o diabo tirou a palavra do meu coração? É só você analisar seus lábios. Não está escrito que a boca fala do que está cheio o coração? Então você pode profetizar agora que você tem saúde. Mas se daqui a pouco você estiver falando para alguém que você está doente, que você está passando por um problema, isso significa que a palavra que você profetizou não entrou em seu coração. Porque se tivesse entrado, você não estaria falando isso. Entende como é muito mais profundo? Continuando agora no versículo 13. E os que estão sob a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Aqui, quando ele fala que é a palavra que caiu sobre a pedra, ele está se referindo à dureza de coração, ao coração duro que nós temos. E quando fala, e no tempo da tentação se desviam, eu percebo que as pessoas interpretam muito, levando para o lado das pessoas que saem da igreja, que deixam de ser cristãos. Você viu ali fulano era cristão, mas agora se desviou. Mas não é disso que ele está falando aqui. As pessoas costumam pensar que só porque são cristãs, elas não têm o coração duro. Mas na verdade nós temos o coração duro sim. Mesmo tendo aceitado o Messias, nós recebemos um espírito recriado, o espírito é incorruptível. Mas a nossa alma, o nosso coração, precisa passar por uma transformação, uma renovação através das palavras. E nós podemos ver isso no capítulo 8 de Marcos, versículos do 16 até o 21. Diz assim: E arrazoavam entre si, dizendo, é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes, para que arrazoais, que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Então veja aqui que mesmo eles sendo discípulos de Jesus, seguindo Jesus, o coração deles ainda era endurecido. Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouves, e não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaço levantastes? Disseram-lhe 12. E, quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaço levantastes? E disseram-lhe 7. E ele disse, como não entendeis ainda? Isso aqui é um reflexo nosso. Nós deveríamos olhar essa passagem e nos colocarmos no lugar de quem estava ali, porque nós não somos diferentes deles. Eles viram todos os milagres que Jesus fez, eles já tinham visto Jesus multiplicar o pão, mas eles ainda estavam preocupados, arrazoando por não ter pão, sendo que anteriormente Jesus já tinha multiplicado os pães. E hoje nós, sabendo do poder de Cristo, sabendo de tudo que ele já fez, da capacidade, dos milagres que ele já fez, todos, as Escrituras mostram, nós lemos todos os dias isso, mas quando passamos por alguma dificuldade, nós ficamos preocupados, nós reclamamos. Isso é o quê? Isso é reflexo de um coração duro. Lembra quando Pedro andou sobre as águas, mas quando veio o vento, ele afundou? E aí Jesus perguntou, homem de pequena fé, por que duvidastes? Aí eu pergunto, existe alguma diferença entre nós e Pedro ali? Nenhuma, nós não somos melhores que Pedro. Você acha que se fôssemos nós, realmente ficaríamos andando sobre a água e chegaríamos até Jesus? Não, nós íamos afundar também. Nós íamos duvidar também, assim como Pedro. É só você analisar como é sua vida, quais são suas preocupações. Se você está preocupado com algo, reclamando de algo, com ansiedade, com medo, de qualquer coisa que seja, qualquer circunstância na sua vida, isso é porque o seu coração é duro. Quando você está lá reclamando, a minha vida é difícil,
a minha vida não muda, meu filho é desobediente, não me ouve, estou com problema no relacionamento. Qualquer coisa, eu estou dando exemplos para você entender, mas isso vale para qualquer coisa na sua vida. Isso cabe a você analisar. Mas toda vez que essas palavras, que são provenientes da carne, saem da sua boca, isso mostra a dureza do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. E continuando aqui no versículo 14, diz assim: E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Aqui ele está falando das distrações, né? As distrações da vida. As coisas que nós colocamos acima da palavra. E se tem uma coisa que nosso inimigo fez bem feito, são as distrações para tirar nosso tempo, para que nós percamos tempo. É tanto que lá em Apocalipse fala que ele está com grande ira porque lhe resta pouco tempo. Então a luta do nosso inimigo é por tempo. E aí ele criou distrações para nós, para que nós percamos o nosso tempo. O aparelho por onde você está vendo esse vídeo é um dos principais hoje em dia. Faça o cálculo de quantas horas por dia você perde usando o celular, fazendo coisas inúteis, e multiplica isso por 365 dias do ano. Aí você percebe a distração que ele criou para nós. Depois compare essas horas com o tempo que você passa orando, com o tempo que você passa lendo as escrituras. Será que é o mesmo tempo ou será que você quase nem ora, nem lê as escrituras? São várias coisas que ele criou para nos distrair. Ele fala aqui, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida. Riquezas. Tem gente que põe o dinheiro acima do Criador. A busca por dinheiro é tão incessante que nem lembra do Criador. Tem cristão que nem ora mais. Acorda de manhã, já tem que se preocupar com o trabalho. E os que não trabalham ou não precisam trabalhar, a distração é o celular. Vendo série o dia todo. Não estou falando que você não pode fazer essas coisas, mas tudo tem que ter um controle. Porque esse aparelho, até uma depressão ele pode te causar. Então é bom que você analise isso em sua vida. E por último, aqui no versículo 15, está assim: E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservaram num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Esse aqui é o nosso objetivo. É o nível que nós devemos chegar, né? Será que o nosso coração, a nossa alma, é uma boa terra? Será que verdadeiramente nós temos o coração honesto e bom? O coração como de uma criança? Está escrito que para entrar no reino dos céus, precisamos nos tornar como crianças. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ter a humildade de reconhecer que você não é perfeito, nós não somos perfeitos. Reconhecer que nós somos falhos. Porque a partir daí, nós podemos começar a mudar. Mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas palavras, os nossos hábitos. Plantar essa palavra que vem do Espírito para que o reino dos céus cresça em nossas almas. Porque se nós temos um coração de pedra, temos que quebrar ele com a palavra. Está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que somos mais que vencedores. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra diz que pelas feridas de Jesus Cristo, nós somos sarados. Então faça isso, profetize essa palavra que vem do Espírito. Se transforme nessa boa terra, que é mencionada aqui no versículo 15. Porque só assim realmente o reino de Deus vai crescer em nossas vidas, crescer em nossas almas. Então esse foi o vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Até o próximo.